Como dito anteriormente, nós iremos dar início a um cartão de visita. Então eu vou fechar esse documento, eu não vou salvá-lo e vou dar início a um novo. Então, para fechar aqui eu vou usar a guia, eu tenho aqui o X, então basta eu clicar. E vai me perguntar se eu desejo salvar as alterações aqui no arquivo exemplo 1. Não quero, não há necessidade de salvá-lo. E vai voltar a única guia que está ativa ainda, que é a tela de boas-vindas, onde eu vou dar aqui o início a um novo documento. Eu vou chamar aqui de cartão de visita. E eu vou personalizar aqui a largura e a altura do meu cartão de visita. Eu estou trabalhando em centímetros. Meu cartão de visita vai ter 9 centímetros de largura por 5 de altura, que é o tamanho padrão de cartão de visita. Número de páginas. Eu vou iniciar com apenas uma página, apesar que vai ter duas páginas esse cartão. Vou fazer tanto frente quanto o verso dele. Esse cartão de visita eu vou imprimi-lo em uma gráfica. Se eu vou imprimi-lo em uma gráfica, eu vou ter que alterar aqui o RGB para CMYK. Sempre que for imprimir uma gráfica, sempre CMYK. Resolução. Resolução de impressão em gráfica sempre 300 dpi. Menos que isso, pode ser que eles nem aceitem o teu arquivo, então tome cuidado. E mesmo que tiverem RGB, por exemplo, pode ser que eles também não aceitem. Ou se tiverem RGB e eles imprimirem, toda a definição de cor que você configurou com carinho, você vai perder. Então, sempre CMYK, se for para gráfica, 300 dpi. Ok. Então, tenho aqui meu cartão com 9 centímetros de largura por 5 de altura. Como exemplo aqui, eu vou criar um cartão para um advogado, ou advogada no caso. E eu vou deixar aqui o fundo desse cartão em preto. Eu poderia, lógico, criar um retângulo de 9 por 5 e pintar de preto. Ou para quando eu desejo aqui que o meu retângulo tenha a largura e a altura exatamente aqui da área de impressão, da área do papel, eu dou um clique duplo sobre o retângulo. Feito isso, ele já aplica o retângulo do tamanho da largura e altura do papel. Então apliquei o retângulo, vou voltar aqui à ferramenta seleção. Neste caso aqui eu não quero contorno, eu quero só um preenchimento. Então eu vou clicar com o botão da direita em cima da sem cor para remover o meu contorno. E aqui eu tenho o preto. Se eu clicar com o botão da esquerda, ele vai preencher aqui com a cor preta. Muito cuidado com a cor preta quando você estiver utilizando o CMYK. Aqui na barra de status, ele vai te dar a configuração dessa cor. Então eu tenho a cor preta, que é 0 de ciano, porque a cor preta não tem nada de ciano. 0 de magenta, 0 de amarelo e 100% de preto. Ou seja, que é o K aqui no CMYK, no CMYK. Então sempre que você for utilizar a cor preta e esse documento for ser impresso em uma gráfica, sempre utilize essa configuração. E se não tiver nessa configuração, você pode vir aqui na base status, clique duplo na cor que está sendo utilizada e aqui você configura 0 de ciano, tab, 0 de magenta, tab, 0 de amarelo, 100% de preto. Observe que até a cor, né, tá lá, preto. Então, ok. Acima deste quadrado preto, eu vou ter outro, acima desse retângulo preto, eu vou ter outro retângulo em uma outra cor. Então, eu vou desenhar aqui o meu retângulo e vou desenhar aqui mais ou menos por cima. Não apareceu por quê? Porque eu estou utilizando, nesse caso aqui, nenhum preenchimento e o contorno preto. Então, se eu clicar aqui no preenchimento, ele vai pintar. Não quero contorno, então vou remover aqui o botão da direita. Só que eu não quero essa cor. Eu quero um tom de cinza. Então eu apliquei aqui. Eu posso, lógico, vir aqui selecionar o tom de cinza que eu desejo. Ou como feito anteriormente, eu posso vir aqui embaixo na barra de status, dar um clique duplo. Tom de cinza
é uma escala menor de preto. Então, se eu tenho 100%, que é o preto total, eu posso vir aqui e colocar lá 25% de preto. Se eu clicar no OK, eu tenho aqui aplicado 25% de preto. Eu quero que esse retângulo meu aqui, deixa eu voltar aqui na ferramenta seleção, ele tem exatamente 9 centímetros de largura, que é a largura exata do meu papel. Só que aqui está 2,916. Eu quero 3 centímetros certinho. Então 3. E eu quero esse retângulo exatamente no meio da página. Para fazer isso, um jeito fácil, esse retângulo já está selecionado. Basta então pressionar a tecla P. Ele posiciona automaticamente ao centro, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, objeto selecionado, pressionei a tecla P do teclado, ele automaticamente vai posicionar este retângulo no centro da folha. Vou salvar esse documento porque nós vamos dar continuidade na próxima aula. Então, para salvá-lo aqui, eu vou usar o menu Arquivo, Salvar como, né? Ou poderia ser o Salvar, ou poderia utilizar aqui diretamente o Salvar. Então, tanto faz. Aqui eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo, somente como exemplo, depois eu vou criar uma pasta para esse arquivo. Mas eu especifico aqui o nome. Observe que ele já pegou o nome aqui, cartão de visita, porque foi o nome que eu dei para o documento. Aqui ele já me dará o tipo de arquivo para qual eu desejo salvar. O CorelDRAW, os arquivos do CorelDRAW recebem a extensão CDR automaticamente, ou seja, sempre que você for salvar um arquivo, ele sempre vai salvar em CDR. Posso aqui, claro, salvar um tipo de extensão diferente, para que eu possa abrir esse documento em um outro software, entre eles, por exemplo, o Illustrator. Lembrando que a compatibilidade, dependendo dos recursos que você utilizar no CorelDRAW, pode ser que não fique muito legal no Illustrator e vice-versa. Apesar de ser possível fazer isso, alguns casos, algumas ferramentas, algumas formas perdem qualidade, perdem definição. Vou deixar em CDR. O que você deve prestar atenção é na versão. Estamos utilizando aqui a versão X8, que também é conhecida como versão 18 do CorelDRAW. Se eu salvar a versão 18, versão X8, eu só posso abrir esse documento em um X8. Se eu for enviar esse documento para uma gráfica, por exemplo, ou para uma outra pessoa que vai realizar alterações, e ele estiver utilizando a versão X7, por exemplo, ou X6, ou assim por diante, ele não vai conseguir abrir o arquivo, a não ser que você salve uma versão específica para ele. Se eu estou utilizando o X8, ele tem o X7, eu troco aqui para 17, ele vai receber o arquivo na versão 17 e conseguirá abrir o arquivo. No nosso caso aqui, quando nós vamos abrir e fechá-lo sempre numa versão X8, eu vou deixar na versão normal. Mas sempre pense nisso. Caso a pessoa que for receber esse arquivo tiver uma versão do CorelDRAW mais antiga, você vai ter que mandar isso aqui numa versão mais antiga para ele. Então, ok, vou então salvar. Na próxima aula, então, vamos dar continuidade, onde nós vamos aprender a inserir um elemento externo do CorelDRAW aqui no meu cartão de visita. Então, até lá.